Fala galera do Aquarismo Sem Mistério, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, hoje a gente vai estar falando das principais doenças que acometem os nossos peixes, né? Existem inúmeras doenças que nos causam dor de cabeça e esse videozinho é voltado exclusivamente para a gente estar falando sobre as principais doenças. A primeira doença que a gente vai falar é o BNC, o famoso buraco na cabeça. Galera, essa doença, né, ela é causada por um protozoário do gênero Eschamita, basicamente. E esse protozoário ele vive no intestino dos peixes, né? Na natureza, esses protozoários eles já são encontrados, na maioria das vezes, no intestino dos peixes, porém não levando essas manifestações clínicas, né? Um dos motivos que esse protozoário pode se proliferar com maior facilidade em aquário é justamente a reinfecção. Porque como o aquário é um sistema fechado, né, esses protozoários eles saem através das fezes e ficam na areia, no nosso substrato, reinfectando os mesmos peixes. Então o peixe ele acaba tendo uma carga de protozoário muito grande. Um outro ponto é o excesso de alimento, porque na natureza os peixes eles não comem toda hora em grandes quantidades com muita facilidade. No aquário a gente acaba alimentando muito, ou superalimentando, e o excesso de comida faz com que esses protozoários eles se proliferem mais rápido, né? E esse excesso de protozoário faz que alguns sintomas apareçam em áreas que não é comum, como as deformações, né, os buracos propriamente dito, na cabeça, na linha lateral dos peixes, né? Então eu tenho todo esse tratamento para você num vídeo que já foi gravado. Então, assim, é um protozoário que ele aparece, né, no intestino do peixe. Na maioria das vezes, ele pode ficar sintomático durante um tempo, porém, tem que ficar ligado, porque o excesso de alimentação, volto a repetir, o excesso de alimentação, que não é comum na natureza, pode fazer com que esse protozoário prolifere mais rápido e migre para outras áreas dos peixes, causando essas deformidades na cabeça e na linha lateral. Se não for tratado, o peixe pode vir a óbito muito rapidamente. Então já tem um tratamento bacana para vocês, né, especificamente falando no meu vídeo, beleza? Então dá uma olhadinha nesse vídeo lá. Já, galera, essa doença, a Duclips, né, ela é uma doença que ela tem como precursor o Eschamita, que é o protozoário que causa o buraco na cabeça. Porém, a Duclips, ela é associada com bactérias. Então, normalmente, esse protozoário, né, associado com ação bacterianas conjuntas, né, podem estar fazendo algumas deformidades em pontos específicos, como na região dos lábios, na boca do animal, né? Então, assim, é fácil de verificar pela imagem. Então, o Duclips, né, ele vem, né, associado ao Eschamita, que é um protozoário, e uma bactéria oportunista que juntos acabam levando essa deformidade da boca do animal aí e que faz com que o peixe tenha perda de apetite, emagrecimento e o peixe pode vir a óbito. Para esse tratamento, você pode utilizar o mesmo tratamento que a gente vai fazer para o BNC, porém, como em conjunto com esse protozoário também tem uma ação bactericida, perdão, uma ação bacteriana, o ideal é que a gente, junto com o tratamento para buraco na cabeça, também utilize, né, alguns bactericidas, né? Existem alguns medicamentos, alguns antibióticos que a gente pode estar utilizando, como terramicina, como alguns medicamentos da cera que combatem bactérias, você pode utilizar até na própria alimentação, né? Na última doença da tuberculose, eu cito alguns medicamentos com ação bactericida, inclusive que você pode estar misturando na ração, tá? Para que o peixe faça a ingestão, dentre outros medicamentos com ação bactericida. Mas o que eu quero que você fique ligado é que a Duclips, né, o Duclips, ele surge do Eschamita, que é o protozoário causador do buraco na cabeça, em conjunto com bactérias oportunistas que acabam agravando, né, e levando a grandes lesões, principalmente na área da boca do peixe. Então, você pode utilizar o tratamento do buraco na cabeça em conjunto com bactericida. Aí, galera, a próxima é a Popeye. A gente tem, que é o
causado também por um protozoário examita, ou seja, buraco na cabeça, Duck Lips e Popeye, eles surgem do protozoário examita. Porém, Duck Lips e Popeye vem agregado à ação bacteriana junto. Então, assim, a gente tem no Popeye, né, desculpa o meu inglês, tá, gente, na pronúncia. A gente tem nessa doença, além do examita, que é um protozoário, a ação de uma bactéria. Então, podemos utilizar o mesmo tratamento que a gente vai utilizar para buraco na cabeça, com uma ação, né, bactericida. Existem alguns medicamentos da Sera, que você pode estar utilizando na alimentação ou diretamente na água para tratar esse tipo de doença. Né? E essa doença ela é muito grave, porque o peixe ele pode ficar cego e pode até mesmo morrer devido a essa elevação do globo ocular, né? Então, vale a pena a gente estar tratando o mais rápido possível esse tipo de doença. Vai lembrando, hein? É um protozoário em conjunto com uma bactéria que agrava, né, o sintoma. Então, você tem um examita e uma bactéria oportunista que está atuando ali, por isso é importante a ação do bactericida. A argulose, galera, ela é causada por um crustáceo, né, um ectoparasita, que se fixa, né, na pele do peixe, e aí, basicamente, ele vai sugar, né, fluidos do peixe, sangue do peixe, e aí levando o peixe a ficar debilitado. Como tratamento, a gente pode estar utilizando, né, a remoção manual desse parasita, lembrando que ao remover, o ideal é passar um cicatrizante, né, algo que cicatrize rápido e tenha uma ação bactericida, e para tratamento, esse é o medicamento da Sera, né, que é o Ciprenopur da Sera. Ele é bastante eficaz no tratamento desse tipo de crustáceo. Né? E aí você tem como principais sintomas o peixe se coçando o tempo todo no substrato. O protozoário ele é visível, claro que em animais que são mais escuros fica mais difícil para a gente identificar, mas a remoção pode ser feita com pinças. Então o peixe apresenta como sintoma, né, o nado fica irregular, ele fica se coçando no substrato e em rochas, ele pode ficar com estresse, o que dá queda do sistema imunológico, né, abrindo portas para outras doenças oportunistas. Mas é uma doença que é simples de ser tratada, né, e não tem grande mistério. Você consegue tratar facilmente ela. Né? Você pode remover esse protozoário, esse peixe para um aquário hospital, né? Ou aproveitar que já está no aquário, tratar o aquário todo, porque esses crustáceos eles podem ficar no substrato e aí no momento oportuno eles voltam a infectar os peixes. Então, se você quiser, você pode já tratar o seu aquário todo. Em seguida, temos aí a costiose, que ela é causada por um protozoário. Porém, o tratamento, né, como é protozoário, é bem fácil. Eu recomendo um banho salino, né, aumentar a temperatura para 30 graus. Você pode estar utilizando aí o Aqualife ou o Lab com Iction. Tá? Só que se você, né, já mostrei como é que a gente pode fazer, tem um vídeo meu falando de tratamento também salino. Então, se o teu peixe aparece, né, com esse sintoma, você pode simplesmente pegar o seu peixe e fazer o tratamento dele no aquário hospital, agregando ao ictio e ao aumento de temperatura o banho salino. Dá para ver na imagem aí que o peixe ele perde coloração em alguns pontos, né? Ele vai perdendo a cor, vai ficando esbranquiçado. Ele pode ter como sintoma também, ele pode ficar se esfregando no substrato, perda de apetite, o peixe ele fica apático e acaba ficando estressado, abrindo porta para doenças mais graves, né, gente? E às vezes a gente tem um sintoma no peixe e aparecem inúmeras outras doenças devido simplesmente à queda do sistema imunológico. Então dá para ver aí, ó, como é que o peixe fica bem esbranquiçado. Né? Eu separei uma figura aí, uma imagem de um neon, para você ver que ele perde a parte azul dele, ó, tá? E o peixe pode vir a óbito se não for tratado, é claro. Mas o tratamento é bem simples. Aumenta a temperatura, Aqualife ou Ictio e um banhozinho salino que a gente vai estar resolvendo o problema do teu peixe facilmente. Galera, seguida aí tem a doença do algodão, que é uma doença causada por um fungo. Tá? O tratamento é bem simples, muito fácil mesmo. Você vai ver como se fossem tufos, né, de algodão saindo do peixe. E aí, basicamente, aumentar a temperatura, você pode fazer a remoção manual com pinças através, né, tira o peixe da água e retira manualmente.
você vai utilizar um azul de metileno e um antifungo, um fungicida. A temperatura 30 graus já está resolvendo. Então dá para ver na imagem aí como é que fica. Ó. E o peixe pode vir a óbito sim, tá, gente? Você pode pegar o peixe e remover isso aí com uma pinça e fazer a aplicação diretamente no peixe também e na água de um antifungo, de um fungicida, beleza? Pode estar utilizando também o azul de metileno. Então essa doença ela é bem visual e o peixe também pode tentar se esfregar na pedra para se livrar desse fungo aí. Então só vai a óbito se a gente der mole realmente. Tranquilo? Então vamos que vamos. Próxima doença é o ictio, galera, causada por um protozoário também. E aí tem como tratamento, mesma coisa. Vamos elevar a temperatura um pouco para 30 graus e vamos utilizar o Iction labicum, tá? Vale lembrar que por ser um protozoário também podemos fazer o banho salino, como já havia falado no tratamento anterior, que é para tratar o fungo. E aí você tem como quadro clínico aí as pintas que aparecem, né? Essas pintinhas que aparecem brancas no peixe, que causam apatia, nadadeira fechada, perda de apetite, estresse que pode abrir porta para outras doenças, né, oportunistas. E o peixe pode vir a óbito se não for tratado. Mas é bem simples o tratamento. Tá? Tem que ficar ligado porque é visual, apareceu, aumenta a temperatura, joga anti-íctio e se quiser pode dar um banho salino. Não vamos dar mole porque pode levar o peixe a óbito. Hidropsia, galera, doença extremamente mortal para os peixes, muito agressiva e geralmente o peixe vem a óbito, tá? É de um tratamento muito difícil, mas nada é impossível. Eu coloquei para vocês aí, ó, temperatura de 26 a 28 graus, porque essas bactérias elas se multiplicam em temperaturas elevadas, acima de 28 graus com mais facilidade, e algum medicamento que você pode estar utilizando aí, verde de malaquita, Labicombacter, um antibiótico, você pode estar utilizando no alimento, né? Lembrando que a hidropsia ela é causada por bactérias que se instalam, né, principalmente no fígado, nos rins, no intestino do peixe. E aí o que acontece? Você acaba tendo um mau funcionamento do rim, do fígado e do intestino, né? E aí você tem um acúmulo de líquidos na região ventral do peixe. E aí você tem como característica da doença, né, o aumento da região ventral e as escamas eriçadas, né? E aí existem alguns relatos que dizem que essas bactérias elas podem surgir por uma deficiência no sistema imunológico do peixe, até mesmo na forma de você alimentar. Às vezes você tem um pote muito grande de alimento que pode estar recebendo umidade. Isso propicia, né, o aparecimento de bactérias na alimentação. E aí, quando você vai dar para o peixe acaba sendo contaminado por esse alimento, né? Alimentos congelados também, quando a gente vai ministrar para o peixe, descongela, congela. Dizem que alimentos congelados também possam estar causando esse tipo de doença. Mas, basicamente, né, essa doença ela pode aparecer com mais facilidade numa alimentação pobre em nutrientes. Então, por isso que é interessante a gente estar ministrando, né, alimentos de boa qualidade para os nossos peixes. Outro ponto importante, só para voltar, lembrando que é uma bactéria, né? Então, bactérias se multiplicam muito rápido. Então, a gente, assim que diagnosticar e observar que o peixe está apresentando esse sintoma, né, o abdômen ficando muito inchado e as escamas eriçadas, a gente entrar com aquele tratamento do início, né? Existem vários medicamentos da Sera. Você pode também estar fazendo o banho salino, né, para ajudar, porque as bactérias elas vão estar perdendo água para o meio com sal, vão desidratar. E tem um medicamento da Sera também que você pode estar misturando na alimentação, que é um bactericida, que vai estar atuando, né, um antibiótico, na verdade, ele vai estar atuando no tratamento interno desses patógenos. E lembrando que é uma doença difícil de ser tratada e que o peixe tem grande chance de vir a óbito, tá? Se você diagnosticar no início, o tratamento fica mais fácil. Para a gente fechar, galera, tuberculose, tá? Uma doença muito grave e de difícil tratamento, também causado por uma bactéria. Tá? Eu coloquei para vocês aí tratamento, né, o que você pode estar utilizando no tratamento. Lembrando que na própria bula, né, já tem a orientação que você deve estar utilizando para poder sanar essa doença, né? Também é uma doença extremamente agressiva para o peixe.
E aí você tem até o uso de antibiótico para que o animal possa estar ingerindo. E tem como os sintomas a deformação mesmo, né? Você tem uma deformidade na coluna vertebral, pode ter deformidade na boca, o peixe fica apático, com o ventre retraído, como você pode ver na imagem. Ele perde totalmente a vontade de se alimentar, você pode ter uma queda no sistema imunológico, abrindo porta para outras doenças. Então, é uma doença que, se for diagnosticada no início, a gente tem chance de tratar, mas mesmo assim é bem difícil o tratamento. Tá, gente? Eu já tive um peixe com tuberculose, onde eu diagnostiquei, né, basicamente no início, assim, quando o ventre começou a ficar retraído, antes de ter a deformação na coluna, né? Eu já iniciei o tratamento, foi de um Oscar, mas eu não consegui, né, reverter o quadro, até porque eu não tinha todo esse conhecimento e medicamento ao meu, né, ao meu dispor ali. Foi bem no início, quando eu iniciei no aquarismo, né? Então, assim, eu desconhecia, não tinha tanta informação. Mas esse tratamento aí é um tratamento, né, que tem uma certa eficácia e você também pode estar agregando aquilo, como eu falei, com um banho salino, tá? E está preparado, galera. Essas doenças aqui do final, a hidropsia e a tuberculose, elas são muito agressivas, né, e de difícil tratamento. E você tem alguma chance quando você trata ela do início. Se você deixar o peixe debilitar muito, você tem muito difícil de reverter esses quadros aí. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de doenças. Qualquer coisa, galera, comenta embaixo do vídeo que eu vou estar tirando as dúvidas aí. Se você gostou do vídeo, compartilhe o vídeo, dá o seu like. Não esqueça de ativar o sininho. E, galera, tamo junto, aquarismo sem mistério neles. Vamos que vamos, galera.